Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da preleção e da pós-leção. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola, redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. Boa noite para você ligado na Rádio Inova FM 87.5. Vamos começando o Inova Esporte Clube desta terça-feira, agora 19 horas e 2 minutos. A gente vai para o nosso início aqui, saber quanto é que tá os graus aqui. Eu já até acionei meu celular aqui para saber quanto é que tá a temperatura. Hoje foi um dia que era para ter chovido, não choveu, ficou mais ou menos, e estamos com 19 graus. Iremos aí ter uma noite chuvosa, que é o que já está pretendendo amanhã também, um dia mais chuvoso, embora hoje tenha aí deixado o Fernando na mão, já que ele começa aqui os trabalhos de jornalismo às 8, da previsão do tempo, e normalmente tem errado por causa disso. Vamos então para a mesa que está com a gente aqui, André Stil, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pai Clavé, né? E boa noite a todos os nossos amigos, ouvintes e espectadores. Mas se tu erra a tua previsão de tempo, tu tem que empurrar a culpa para quem te fornece a informação. O Google, né? O Google. Eu achei que era o Cláudio. Não, eu não forneço informação pra ninguém, né? Não dá pra informar, né? Não dá pra informar aí quem olha, quer chegou que o seja. Cancún aí, ó. É verdade, viu? Olha, amanhã vai dar muita chuva, cara. Muita chuva, mas olha, vai dar tanta Aonde que vai chuva. chover, Cancún? Amanhã? Amanhã vai chover em toda a região metropolitana, ali perto de Porto Alegre, também na Serra Gaúcha. Olha aí. A previsão do Cleo. É verdade, muita chuva mesmo. Muita chuva, amanhã vai chover Então, demais. tá, temos Vai mais... dar um dilúvio, tio. O dilúvio. Amanhã vai ter um dilúvio, tio. Participação exclusiva aí. Viu só? Ó. Um abraço. Mais um atrativo pro programa aí. Um abraço aí pro Cleo Cuno, obrigado por vir aí nos prestigiar em Nova Petrópolis através. É verdade, olha, eu gosto muito de Nova Petrópolis. Normalmente eu acerto a previsão do tempo pra cá, sabe? Tá sempre frio. Tá sempre frio, incrível como eu acerto. E no verão sempre calor, né? Não, às vezes a gente erra por causa do calor, né? Eu não gosto muito do calor, porque eu fico muito, a pressão baixa demais, aí eu vou ficando mais, cada vez mais. Sensacional. Bom dia! Que barbaridade. Bota a musiquinha do Pai Clavé ali, porque desse jeito aqui não. Boa noite, Pai Clavé. Tudo bem? E a música? A música? Tá no ar, ó. Tá aí, ó. Qual é que é a mandinga que o Grêmio precisa, Pai Clavé? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Aliás, desenvolveremos algumas teses a respeito. Exatamente. Boa noite aos amigos da Inova. Manda aquele abraço especial. Não, ele vai estar só mais tarde. Só mais tarde. Tá. Mas tentar lembrar, ó. O pessoal também do YouTube, né? YouTube, boa noite pode a estar todos. assistindo a gente agora. Inclusive, agora não neste momento em que a gente está fazendo a live, mas no momento em que a gente já deu o nosso update, né? Levou para... O de hoje entra amanhã, né? Exatamente. Não sei, né? Esse negócio de entrar amanhã, não sei, não tô sabendo isso aí. Mas tudo bem. Vamos lá para as notícias do futebol. Fernando, hoje tá... Hoje a gente... Não, hoje a gente Valeu. tá ligado. Hoje a gente Tá tá bom, ligado. tá bom. A gente tá muito ligado. Já então estamos aqui, eu, Eloir Clavé e André Stil. A gente vai para as últimas notícias aí do esporte. O presidente da CBF estipula a data para esperar por Carlo Ancelotti. Só depois disso deve partir para um plano B, que eu já acho um erro, porque... Ancelotti já disse que não ia vir. Exatamente, ele disse que não ia vir e também eu acho que eles estão esperando acabar a UEFA Champions League, né, a Liga dos Campeões da Europa, depois a gente pode falar um pouco,
o Campeonato Espanhol para ver se ele realmente vai ficar no Real Madrid ou ele vai querer aceitar aí um novo... Aceitar essa bronca, né? Aceitar essa bronca que é a seleção brasileira, seleção que hoje está, infelizmente, nessa bronca. E também colocando o outro porém nessa lista que apesar de ele vir, digamos que ele não venha, né? Que ele não venha, quem é que vai ser o nosso novo técnico ou quem é que vai estar apto para ter essa... Qual que é o segundo nome? A gente não tem sequer um segundo nome e daqui a pouco aí começa eliminatórias. Será Pois que... Apesar de ser uma Brasil, eliminatórias que passa de 10 passa 8, mas E olha, eliminatórias. de brasileiros, quem poderia ser, né, se não conseguirem nenhum europeu, hein? Mas, Eluir, Ah. eu tava... A gente tem nomes. a Alguns gente tem aqui no... Tem. Não, tem um monte de técnico aí, mas um técnico bom para a seleção. Apesar que também com esse time da seleção aí, Aí que nem tá. o técnico ajuda. O Grêmio agora, no final de semana, expôs uma situação e eu creio que na seleção brasileira não esteja muito diferente, não. Uma época, o jogador de seleção, nós ficamos ali alguns anos com os mesmos atletas e não se mexia e eram os melhores que a gente tinha. Eu não sei se hoje não tem algo obscuro por trás de empresários e demais agentes que ajudam a escalar o time. Não sei qual é a tua posição. E nesse caso, pode chamar o Ancelotti, pode chamar o Mourinho, quem que queira, o Klopp, não vai mudar. Tuchel. Se for até o... Como é que é o nome do treinador da Argentina? Fernandes? Não, Fernandes era o goleiro, agora, né? eu posso procurar aqui. Foi o Pode campeão, trazer, né? pode trazer o campeão mundial, que enquanto que tiver Scaloni. o Scaloni, enquanto que tiver interesses por trás e propriamente os clubes agora com dificuldades, né? O Grêmio com essa dificuldade com o goleiro vinha numa ascendente, crescente, né? Um jogo após o outro. Bem, não que a derrota passou pelo Grando, muito pelo contrário. Não, Ele pegou muito. Praticamente o melhor da partida. O melhor do Grêmio. Na minha opinião, se a gente fizesse uma votação hoje do melhor jogador em campo do Grêmio, foi o Gabriel, né? Nós vamos passar por isso, porque hoje a notícia do Grêmio hoje, do nosso tricolor aqui, é que o Renato nega problema com o empresário por afastamento de Adriel. Né? Se bateu bastante aí, enfim, começaram as especulações, né? A notícia veio depois aí da entrevista coletiva do Renato no sábado, em que foi revelado que o Adriel ele não esteve participando da partida por causa dessas... agora me falhou a memória aqui. Ele teve 4 deslizes, aqui, né? Foi. As falhas seriam coisas como chegar 20 minutos atrasado em um treino, usar celular na concentração na refeição e não almoçar no CT em um dia que era obrigação. Por fim, a entrevista dada para o Guerrinha, da Rádio Gaúcha, sem autorização da assessoria do clube. Esses aí teriam sido... E nessa entrevista, inclusive, ele falou até da parte tática dos escanteios, algo proibido pela cartilha do Renato. Então, praticamente foram esses itens aí, as faltas do Adriel, e por esta razão que ele teria sido punido. Ao meu ver, assim, eu acho que ele foi punido justamente, certo? Porque se você... A gente sabe ali que dentro do clube, pelas informações que a gente tem, que dentro do clube, quando você faz algum tipo de falta, né, você tem uma multa e você tem que pagar essa multa, né? Sai do bolso do próprio jogador. Só que agora, quando tu vai fazendo uma sequência, eu acho que é justo, como aconteceu, não foi um fato assim que o Renato retirou ele do time ou a diretoria retirou ele do time, não, foram ambos que retiraram ele do time, né? Ou seja,
realmente ele estava fazendo coisas que nem o clube e nem o treinador estavam... De acordo. Estavam de acordo. Né? Então, Ele que se tirou do time. ele se tirou do time. E quanto aí a parte... Eu acho que a partir daí, quando você vai falar de empresário, não sei o quê, expôs ali uma parte da vida do atleta... Tem o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreirinha. É o futuro, né? Ainda não é. Que é o mesmo que tirou o TT do Grêmio, sem estrear no Grêmio. Ele estaria seria o próximo empresário do Adriel. Sim. E este cidadão, Pablo Bueno, ele já tem uma certa antipatia do Grêmio com ele em função do Ferreirinha. Aquela questão do ano passado, retrasado, que o Ferreirinha ficou naquela, se renovava com o Grêmio ou não. Em dado momento, aquele episódio. o empresário chegou a pedir um salário de 1 milhão por mês para renovar para o Ferreirinha. Então criou ali uma certa animosidade, um certo clima negativo de relacionamento entre o empresário Pablo Bueno e a direção do Grêmio. E agora ele, segundo consta, vai assumir também a carreira do Adriel. E outra coisa que o Renato até chegou a mencionar, e eu ouvi na imprensa, é que, em função disso, o Pablito, o empresário, ele já teria dado um carro de luxo para o Adriel. Ele já está morando num condomínio fechado em Porto Alegre. Longe do CT. Isto aí, tudo por conta deste empresário. Ou seja, aí também, talvez até aquela situação de subir para a cabeça, né? Pois Tem um pouquinho também disso aí. E o Adriel é um piá, 21 aninhos. Falta alguma experiência de vida, né? nas suas escolhas. E então isso aí deve ter prejudicado. E ali também aquelas faltas ali que eu citei antes, isso às vezes pega mal até no elenco, né? Pega um outro jogador aí e fica olhando, pô, mas Ele o pode Adriel tudo. pode e a gente não pode. Exatamente, Né? porque tem que ter a punição. Pois acredito. eu também acho. Acho que assim, vale para todo mundo, porque senão daqui a pouco se relativiza. Alguma medida teria que ser feita, até para dar como exemplo, né? E também até nisso aí, em função do grupo, dos colegas. Eu, inclusive, acho que tem que tirar do time por um fator, assim, ó. Beleza, a multa ela já é colocada no dia a dia como um recurso para que essas coisas não sejam feitas, beleza. Só que daqui a pouco o cara tá fazendo muitas, né, numa sequência, e o cara pensa assim, mas eu tenho dinheiro, isso aí não me faz falta. Bom, então acho que ter tirado do time titular do jogo, eu acho que isso aí é um baita no apertão de orelha, né? Isso não prejudica o teu mês. Isso prejudica a tua carreira. Então, se ele tem 21 anos e tá com umas atitudes erradas... Te alinha. Mas ele deve ter um pai, ele deve ter uma mãe, ele deve ter... Porque só o empresário... aí é que às vezes é o empresário problema, né? não deve ser tudo na vida dele. O empresário é o agente dele para fazer novos negócios. Mas, aquela coisa, a criação... Ele já vem... Você teria que ter de casa, de berço, né? Então, ele já... 21 anos tu já está formado. Tem muita gente aí que é pai de 1, 2 filhos já com 21, né? Então ele está numa ele situação... ganha 50 mil por mês. Isso não resolve a vida de jogador nenhum ainda. Pois é. Mas se ele já caiu nas mãos desse empresário, que é um cara se é o empresário do Ferreirinha, a gente sabe a carreira do Ferreira. O Ferreirinha começou lá quando... É um empresário daqueles enjoados, né? O cara foi chato lá atrás, quando o Ferreirinha fez 2, 3 jogos bons. Lembra que o Ferreirinha voltou pro time B? O Ferreirinha ficou 1 ano quase no time B de Castilho. Até depois ter a chance de novo. O TT foi a mesma coisa, né? Na transferência ali que eles fizeram, na negociação. Foi... O Renato não estava colocando ele para jogar, né? E aí depois teve todo um imbróglio que o TT foi embora, acho que foi pro Cruzeiro.
se não me engano. Hoje ele está na Europa. Ele estourou no Cruzeiro e aí ele foi para a Europa, mas teve ali um embate bem chato. Mas acho que isso é um problema da episódio diretoria que acaba resolver, aqui. né? Eu acho que é um episódio que acaba já essa semana. Eu acho que a diretoria tem que... A diretoria não, até todo o grupo ali, todo o clube tem que tocar em frente, porque... Eu acho até que depois desta punição... Acho que vai servir de exemplo para os outros. Serve de exemplo. Mas vai ficar no banco. A própria direção, por enquanto, vai. A própria direção e o Renato, com o tempo, vão conversar, vão contornar a situação e, mesmo assim, assume a punição até como um exemplo de atitude a ser seguido, né? Até o próprio Renato falou que no time de domingo ele estaria fora. O Renato acho que até esqueceu da quinta, né? Que o Grêmio joga pela Copa do Brasil. Mas ele está escalado para amanhã, para quinta-feira. O Adriel? Sim. Talvez porque o Grêmio deve jogar com escalado time misto. Não no titular, né? O Grêmio deve jogar talvez com time misto na quinta-feira. Então, por isso, de repente, que o Renato falou... por isso que o Renato falou que ele Copa não do Brasil, né? Copa do Brasil. Por isso que o Renato falou que ele não jogaria no domingo, que é pelo Brasileiro. Que o Grêmio ganhou de 2-0 lá, né? Isso, daí já é o jogo da volta. Mas não dá para brincar também, vai com o time reserva. Daqui a pouco já vamos falar então agora. Semana de Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas enfrenta o Atlético Mineiro no Bento Freitas e o Ipiranga enfrenta o Botafogo no Engenhão. O Ipiranga perdeu aqui em Erechim por 2-0 para o Botafogo, esse já está praticamente eliminado. Mas o Brasil de Pelotas deu uma enfrentada de igual para igual, basicamente, lá, fez um gol e pode ter chances aí no Bento Freitas de... Qual foi o resultado lá? Foi 2-1. 2-1 pro Atlético. Não está totalmente mortinho. Não está totalmente morto. E agora é aqui, né? É a mesma coisa, amanhã no Internacional, né? É amanhã às 19h30, Brasil e Atlético. O Inter e o Grêmio, que é quinta-feira. Só reiterando aqui, Grêmio e ABC e Inter e CSA. Isso, Falamos errado aqui, só reiterando isso porque o Colorado aí agora tem o Arangues, treina e fica próximo de estreia após retorno para o Internacional. Então, talvez aí já vamos ter um jogador mais... O Arangues que não é mais aquele Arangues de 8 anos atrás, quando ele estava no Inter, né? 7 ou 8 anos, né? Já faz bastante tempo, né? O Ipiranga, praticamente eliminado, porque Botafogo está sendo até a sensação do Campeonato Brasileiro, junto com o Fluminense, os únicos... Com 6 pontos, né? Com 6 pontos, 100%. Então o Ipiranga numa situação muito complicada para passar, né? Lá no Engenhão. Já o Pelotas, o Brasil de Pelotas ali tem alguma chance, né? Apesar de que o Atlético... O Atlético tem elenco, mas ele tá numa... O ano passado ele já não foi o Atlético do ano anterior. E este ano a impressão, claro, tá no começo, mas a impressão é que o Atlético tá até pior que o ano passado. Tá perdido, né? Exato. Quase igual o time do Flamengo. Eles estão numa fase, porque o Flamengo, o Atlético, o time deles está ficando velho, né? Sim. Se analisar, assim, não... E outra coisa que eu vejo no Flamengo, assistindo o enfrentamento com o Internacional, o Flamengo tem um problema que eu acho muito parecido com o problema do Grêmio, que até eu vou falar a respeito quando entrarmos na sessão do Grêmio. O Flamengo tem um esquema tático semelhante ao do Grêmio. Pode entrar, porque a gente... Vaca. Não, só terminar aqui essa questão do Inter. O Flamengo tem um problema de esquema tático. Ele não tem saída de bola rápida, ele não tem jogada de velocidade. Isto aí é que matou o Flamengo. O Internacional tem justamente isso. O Internacional não tem o toque de bola de meio de campo que o Flamengo tem e que o Grêmio tem, mas o Internacional tem uma coisa que ambos não têm. É ataque com velocidade, tanto pela direita quanto pela esquerda. Isto é que foi... E mais a marcação que o Inter fez no meio de campo do... Aliás, foram duas partidas muito parecidas em esquemas táticos. Cruzeiro e Grêmio e Inter e Flamengo. Ou seja, por o lado do Inter e Flamengo, o Inter marcou muito o meio de campo do Flamengo.
marcando o meio de campo do Flamengo, como se faz com o Grêmio, tu perde a principal jogada do time, que é aquela aproximação, toque de bola, passe, condução de bola. O Flamengo não conseguiu fazer isso. E como o Flamengo não tem jogadas de velocidade para arrancar em contra-ataque, coisa que o Inter tem, isso foi o diferencial para a vitória do Inter diante do Flamengo. O Internacional tem um contra-ataque veloz, pegou depois ali no final do jogo um flamenguinho já cansado, porque esse esquema tático de toque de bola, de aproximação, de condução de bola, isso aí também cansa. Não só ficar marcando o adversário, mas isto cansa. É o que tem acontecido com o Grêmio também no segundo tempo. Então, o que aconteceu? Um Flamengão já sem pernas, mas não é demérito para o Inter, pelo contrário. Eu estou dizendo que o esquema tático do Inter suplantou o esquema do Flamengo por causa disso tudo que eu relatei. Velocidade, depois a entrada muito bem do Maurício. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, o Maurício, não há dúvida, ele é titular do Internacional. O Maurício entrou, 2 gols, vitória para o Inter. E olha, o segundo gol do Maurício, acho que vocês viram, né? Mas foi um golaço, um golaço. Então, em resumo, é isso. O Inter, no segundo tempo, conseguiu, pelo seu esquema tático de velocidade e arrancada de bola com rapidez, conseguiu vencer o Flamengo, olha, eu diria até com uma certa naturalidade no final do jogo. E o Flamengo, bem marcado, sem saída de bola rápida, é o que tem, aliás, acontecido com o Flamengo. Não é de agora isso. O Flamengo já joga assim há muito tempo, e o ano passado era o mesmo problema do Flamengo. Por isso que eu falei aqui no programa da terça da semana passada, o Flamengo tem que também ter outras alternativas de esquema tático. Mesmo para o Grêmio, que também posso falar daqui a pouco. Eu concordo no sentido em que o Flamengo ele está começando, ele já está com um time com uma idade muito avançada, né? Hoje o Flamengo, por exemplo, tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Davi Luiz, Vidal no banco, o próprio Gabriel... Poxa, agora me fugiu o nome. Gabigol? O Gabigol também já não é novo. Não, Pedro... O Pedro daí já é mais novo, né? Seria mais jovem. O Pedro acho que tem 24, 25 anos. Pedro... Mas eles perderam isso é verdade. O Flamengo precisa eles perderam também muita de uma mobilidade renovação. que eles tinham, por exemplo, na época do Bruno Henrique, né? Que era um jogador de velocidade Bruno Henrique, muito... que a torcida está pedindo para ele jogar, mas agora está com mais uma tendinite, né? Exatamente. Eu acho que esse é aquele tipo de jogador como como foi o Ganso. Depois que ele teve aquela lesão ali, eu acredito que vai ser um jogador que infelizmente não vai voltar, e era um grande jogador. Olha só. Né? E aí, só para complementar essa parte do Internacional. O Internacional foi para a partida para não perder. Consequentemente... E o empurrão da torcida, né? Exatamente. Com o empurrão da torcida, todo mundo foi em um horário legal no domingo, né? Que quem não vai no estádio, pelo menos fica em casa, fazendo aquele assado, né? E exatamente, ele cumpriu a função dele, que era se defender, anular o máximo que pudesse o meio-campo do Flamengo, e fez aquilo que eles têm jogadores para isso, que são o Wanderson e o Pedro Henrique. Avançar pelas laterais. Bom, aquilo ali dando certo, maravilha. Porque daí o jogo ele se inverte. Daqui a pouco o Flamengo ele tem que recuar mais o meio de campo dele para fechar a zaga, né? Que é uma zaga simples, vamos combinar, porque é um 4, né? Não é um 3, né? Não são 3 zagueiros, é um 4. E os velocistas ali das pontas, né? Das laterais, são avançados, como é o Grêmio, né? Lembrou bem o Eloir. Então, daqui a pouco, eles estão avançando lá, o Inter pega no contra-ataque de velocidade. Poxa, aí o Flamengo abriu as pernas, né? Abriu o gol ali, escancarou, os zagueiros muito mal movimentados. O gol do Flamengo foi uma roubada de bola, que depois o Gabigol deu um peteleco no gol,
Se o zagueiro não bota o pé, ela vai nas mãos do Foi goleiro, até uma bola parte da fácil, jogada né? do Gerson, né? Depois Sim, o Gerson pegou uma dividida e daí ele fez deu uma jogada balãozinho bonita. do goleiro. O Gerson ele é o motor do time hoje do Flamengo. Já foi anteriormente e voltou a ser. Mas o motor dele, que era 3.0, hoje já tá 2.0. Já tá, então também. Só que assim, ó, a rodada de domingo já vai dizer muito pra nós. Outra rodada Flamengo, difícil de escalar, hein? Flamengo pega Botafogo. Em casa, o Flamengo. Fluminense pega Atlético Paranaense. Agora o Inter, que nós estava falando do Inter, né? Flamengo, Botafogo. Flamengo perdeu pro Inter. Botafogo tá invicto, então o Flamengo ali já vai dar uma chacoalhada Maracanã, bacana. né? O treinador já vai, o Sampaoli, né? É. Já vai começar com a batata assando, no comecinho já. Bah! Agora, o Inter. O Inter ganhou do Flamengo. Mas foi aquele jogo, foi um gol aos 46. O Inter pega o Goiás, em casa também. Aqui. Então o Inter enfrenta um Goiás que ganhou do Corinthians. Que tá com o ego lá em cima. Então esse final de semana ele de novo pode ser, olhando pela tabela desse final de semana, o Grêmio, teoricamente, dos times aqui, pega um jogo mais... mais tranquilo, Cuiabá né? Cuiabá lá Cuiabá é em muito casa. chato. Cuiabá Cuiabá é lá chato. pode ser chato, mas não dá para nem pensar. Só em perder, né? Não. Esse é 3 pontos. Esse é um jogo que tem que ser 3 pontos, que o Grêmio tem que voltar. Não sei se o Vila Sante já vai poder jogar com aquela máscara. O PP Não, eu o acho Vila que Sante já vai não. voltar. Não, o Vila Sante acho que não volta. Doutor Eluir Claver, vamos falar de Vila Sante. Será que ele volta, doutor Eluir? Ele pode voltar? Tá, o Vila Sante, O que ele machucou? ele teve uma fratura do osso zigomático e o osso maxilar. Saúde. O osso zigomático é esse osso que tem aqui logo abaixo do olho. Ó, o pessoal que está vendo quem aí tá na ligado imagem. aí, ó. Na imagem, Ali, ó. ó. É, a imagem. Este osso aqui assim, ele vem até a orelha, mais ou menos esta região. Aqui abaixo está o osso da maxila. Esses dois que ele fraturou. Então, o que aconteceu? Para isso, quando fratura, ele certamente precisou fazer uma cirurgia ali, que é a colocação de... Interno ou corte externo? Esse tipo de cirurgia faz por dentro da boca. Provavelmente um buco lá da capital. Que não sei, foi tu, não sei por infelizmente. que não chamaram o Eloir aqui em Nova Petrópolis. mas provavelmente foi. Mas é por dentro da boca. Daí coloca plaquinhas ali de titânio, parafusa para cicatrizar. Numa situação normal, de um paciente normal de hospital, a recuperação é bastante lenta. Porque ele precisa evitar, por exemplo, que o jogador vai ter sempre o risco, choque, né? Uma nova batida ali. Como eu estava dizendo, uma situação normal, assim, a pessoa precisa ficar com muitos cuidados por alguns meses, inclusive. Mas eu acredito que, como jogador de futebol, o Vila Sante, ele talvez não demore tanto tempo, nem pode. Mas eu diria, no mínimo, um mês aí de recuperação. Isso eu acho que vai ser necessário. tira os parafusos depois de novo e as Não. plaquinhas? Ou Não, isso aí fica eternamente na vida da pessoa. Mas não vamos tira, combinar, não né? tira Que mais. batida do Kahneman, hein? Que cabeça dura Que desse cara, né? cabeça dura do Kahneman. Ele é um porra louca pra mim, né? Porque o Vila Não, mas Sante... o Kahneman é assim, Mas ele entra que é uma patroa. não era na Né? posição dele. Não era lá no meio de campo. O Vila Sante no lance. E imagina, é louco. O Kahneman é louco. Ele é muito Mas voltando à escalação do time do Sim. Grêmio. Isso que vocês falaram da lentidão e tudo, o Vina é um bom jogador. Fato, é um bom jogador. Nunca teve em grandes clubes numa evidência, né? Aqui no Grêmio ele está sendo praticamente ele tem 30 anos, quanto? Por aí. Por aí. Então, ele aos 30 anos agora, depois de muito tempo, ele ganhou um título também, né? Campeão gaúcho. Grande coisa, né? Mas ele tava jogando bem no Ceará.
Sim, mas no Ceará. Não, e ele Não, encaixou bem nesse esquema Só que tático do Grêmio. ele não dá velocidade. É. Isso que o Inter, que a gente falou, que o É Pedro Henrique, exatamente o que eu Wanderson- falaria também sobre o Grêmio, é bem isso. É. O Grêmio tem uma situação de esquema tático parecido com a do Flamengo. É jogada pelo meio de campo, um meio de campo fortalecido com meias atacantes, que no caso do Grêmio o Cristaldo, o Vina e o Bitelo. O né? Bitelo é o mais perigoso atleta hoje do Grêmio. Só que é justamente isso o que eu gostaria de acentuar também sobre o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai ter que criar uma segunda maneira de jogar quando necessário. Ou seja, Plano B. um plano B. E esse plano B teria que ser com jogadores de velocidade. Por exemplo, assim, contra o Cruzeiro. O esquema tático do Grêmio não funcionou. O Cruzeiro marcou bem o meio de campo do Grêmio. O Ramiro, que foi do Grêmio, ele colava no Bitelo. Colou todo o tempo. Então o Cruzeiro marcou muito o meio de campo do Grêmio, que é a cabeça, que é de onde partem as jogadas principais do Grêmio com esses jogadores aí, de meio atacante, o Vina, o Bitelo, o Cristaldo, né? Então daí, marcando esse meio de campo, tu desativa as principais jogadas do Grêmio e a bola não chega lá no Soares. Por isso que o Soares está lá abandonado, coitado, quase que todo o tempo. O Grêmio que nem o Diego Souza, se né? o Grêmio O ano passado. se o Grêmio quiser avançar, conquistar algo mais neste ano, eu já cravaria o seguinte: teria que ter jogadores também alternativos com velocidade pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ferreirinha, está lesionado. Zinho, né? Zinho, Naquela posição. que é um jogador em formação. Né? É informação, ele não seria... O Natan também, né? O Natan não tem essa Ainda não jogada tem, de velocidade. Não tem a jogada de velocidade. Ele é meio- O Grêmio precisaria, na verdade, isso. Jogadas também pelas pontas de velocidade, quando o meio de campo já não conseguir armar como o Grêmio vem jogando. Aí eu acho que o Grêmio até poderia ter um antídoto para quando adversários como o Cruzeiro, que marcaram bem o meio de campo, acabam fazendo com que o Grêmio perca essa sua principal jogada. Por isso que o Renato insistia no Michael, né? Sim. Que seria um jogador pela direita e de velocidade. Na cabeça do Renato já constava isso, o Michael pela direita e o Ferreira pela esquerda quando fosse necessário. Ferreira lesionado, não se sabe quando volta. Michael é um sonho distante. Então o que acontece? O Grêmio, toda vez que enfrentar um time que marcar esse seu meio de campo, o Grêmio vai ter sérias dificuldades como teve com o Cruzeiro. Só lembrando aqui como é que foi a escalação do Grêmio, isso aqui é muito importante lembrar Nesse último jogo. no sábado, né? Gabriel Chapecó, por causa do incidente do Adriel. do Adriel. Aí a zaga estava totalmente completa, né? Bruno Alves, Kahneman, João Pedro e Diogo Barbosa. Sempre lembrando que o Reinaldo é o titular, mas tá lesionado. E o Diego Barbosa até tem vindo bem, né? Everton, Apesar de que o gol que o Grêmio levou no domingo foi uma falha do Diego Barbosa. Uma falha de marcação. De marcação, Foi uma falha de que marcação. depois cedeu um escanteio e que quando bateu o escanteio o cara chutou no chão e fez o gol por cobertura. Ele ainda conseguiu reclamar com o colega dele, né? Tem umas Olha, ele atitudes ficou reclamando, ele primeiro não marcou e levou a bola nas costas e aí o Kahneman, acho que chutou a bola pro escanteio. E quem é esse? Diogo Barbosa? Diogo Barbosa? O Diogo... Ele jogou um bom, né? E no momento Ele gastou o especial dele, né? E no momento que o Cruzeiro, em vários momentos do jogo, teve em cima, né? O Cruzeiro perdeu 5 gols. Exatamente E isso. agora vem injustiçado, né? Lucas Silva fez uma partidaça de marcação. Porque não tava, os laterais não estavam dando conta. Não. Não estavam dando conta e teve que voltar para fazer a marcação. Que é isso assim, ó, que eu ainda tenho a ressalva do Lucas Silva. A gente não tem um primeiro volante no Grêmio. O primeiro Tirando volante. o Vila Sante. Tirando seria o o Vila Vila Sante. Sante. Não tem. Para né? mim, o Vila Sante é indiscutível nessa primeira posição. Pois é, agora tá o Lucas Silva, porque a gente não tem O Vila outro Sante. de E nem o... Sabe- Espera aí, deixa eu só acabar. Vai lá. Franco Cristaldo, Bitelo,
Que o Bitelo estava jogando bem atrás do Cristaldo ainda. Que já é algo que tira muito do futebol tira do ele Bitelo. da O Bitelo posição não dele. é para ser posicionado de segundo volante. Não. O Bitelo é para jogar como ele vinha jogando na frente. Claro que quando o Cruzeiro foi uma exceção. Não tinha outra alternativa. Mas eu acho que tu não mexe, tu bota um outro lá naquela posição. Teve um jogo aqui no Gauchão que o próprio Cristaldo entrou de volante. Que ele estava voltando de lesão ou de suspensão, não lembro agora. O Cristaldo estava voltando de lesão. Era na final do Gauchão contra o... Contra o Piranga? Não, contra o Caxias. Contra o Caxias. Que ele entrou... Aqui em Caxias? Não, em Porto Alegre, que o Renato botou que foi o Thiago Santos, foi o jogo derradeiro, que ele jogou 19 minutos, né? E tchau. E a Isso. torcida pediu para sair. Que daí, ele naquela hora, o próprio Renato reconheceu que ele não deveria nem ter botado o Thiago Santos, porque o Grêmio precisava do resultado. E já o jogador, né? E Cristal. ele queimou até uma substituição ali, porque ele botou o Thiago Santos e 19 minutos depois teve que tirar ele e botou o Cristaldo. Se tu tira o Thiago Santos e bota o Cristaldo, é porque o Cristaldo entrou de volante, né? E sabe que isso aí prova também o Só seguinte... Só finalizar. O Grêmio... Vinícius, Natan e Luiz Soares. Então o Vina não jogou, até nas substituições Quem? aqui. O Vina Vina? jogou. Então esse aqui... Foi Bitelo, Cristaldo, Natan e Vina. E o tá Bitelo aqui recuado. escrito Vinícius. Vinícius, Não. então não. É Vina, é o Vina. Natan e Luiz Soares. Cristaldo. Quem entrou foi o André Henrique, o Zinho, o Gustavinho e o Everton, todos da base. Isso aí até também assim, ó. Por isso que eu já falei aqui, o Grêmio não tem banco. Não. Esse Gustavinho, olha, com todo o respeito ao guri, mas ele não tem condições nem de ser reserva do Grêmio. Ele entra e não acrescenta nada. O Zinho, por exemplo, é um jogador que até é esforçado, ele tem velocidade, alguma coisa ele acrescenta. É que ele é da base, o Gustavinho não é, né? Mas o que acontece é isso. O Grêmio não tem banco de reservas, dá para ver agora. E sem ter o Vila Sante, que seria um bom reserva, na minha opinião, que eu e o meu queridíssimo amigo André discordamos de certa forma. Para mim, o meio de campo principal do Grêmio, titular, é Carbajo e PP. Que, aliás, eu acho que esses dois estão faltando. Eles estão fazendo muita falta. Só para outra semana. Mas o Vila Sante, sem dúvida, é um reserva de luxo até para o meio de campo do Grêmio. Então, o Grêmio não tendo Vila Sante, não tendo PP, não tendo Carbajo, só sobra o Thiago Silva. O Lucas Silva. O Lucas Silva, melhor dizendo. O Lucas Silva, como meio-campista, volante, primeiro volante, como ele é. E não tem mais ninguém. Quem botar ali? Não tem. Só se for requerer lá na base. Esse que é o grande problema do Grêmio para este ano. Não tem banco. Não tem aquele reserva que entre e faça alguma diferença, como o Maurício faz no Internacional, por exemplo. O Maurício entra e ele é diferenciado como reserva do Inter. O Grêmio não tem esse tipo de banco. O Grêmio não tem jogadores capacitados para mudar um jogo quando entram durante a partida. Esse é o grande problema do Grêmio. Não tem banco e, como eu disse antes, precisaria buscar ao longo deste ano. Copa do Brasil está aí, Campeonato Brasileiro está aí. Teria que buscar uma forma de ter jogadores de velocidade pela direita e pela esquerda como um segundo esquema tático quando não funciona o atual de posse de bola, de meio de campo que o Grêmio tem. André. Não, eu... Na questão ali da equipe, o Grêmio tá com 13 lesionados, né? Agora já voltaram alguns. Isso, né? Então, eu acho assim, ó, até tem reserva. Mas, infelizmente, agora bateu uma crise que o Carbajo vai ficar quanto tempo fora? O Carbajo ele volta para outra semana. Ele vai faltar esses dois. Parece que os primeiros a voltar, e aí é o PP. Carbajo e PP. O PP deve voltar logo, né? Para outra semana. Se o PP volta, já começa a organizar o meio de campo, né? Mas eu acho que hoje, no time do Grêmio, se tiver Vila Sante, Carbajo, PP, Bitelo, Cristaldo e Soares, sobra Vina, porque
Eu não. Sobra só Vina também. Não, sobra Natan. Vina, sobra Ferreirinha. Natan. Não, mas Ferreirinha tá sobra fora. Tá o lesionado, Zinho. não sabe quando volta. Não, sobra o Zinho, o Natan. Mas é que quando tu uma vez, o Zinho entra no segundo tempo para substituir alguém, é uma coisa. Agora, quando o time tá com 4 desfalques e tu começa a puxar... Gustavinho. Não, tu puxa também. o Bitelo para trás. Aí mudança tática. Lucas Silva ele nem tá na nossa relação de ser um dos primeiros reservas a entrar, se tiver todo mundo. E ele foi o titular. Aí o Bitelo, que a melhor função dele é jogar perto do Soares, por causa o raciocínio do Soares. No segundo tempo teve 2 ou 3 lances que o Bitelo concluiu a gol. Ele concluiu a gol, não foram chutes que saíram das mãos do goleiro, mas se vai mais no canto já complica a vida do goleiro. Mas foi quando? Quando ele aproximou do Soares, fez aquele 2-1. Eu acredito que o time do Grêmio, tendo mais ou menos lá todo mundo disponível, é um time bom. E a única coisa que eu discordo de ti é que, para mim, o Carbajo não é primeiro volante. E o Vila Sante é primeiro volante. Para mim, o meio de campo do Grêmio hoje seria Vila Sante, Carbajo, o PP, Bitelo, o Cristaldo e Soares. Sendo que o Cristaldo e o Bitelo podem flutuar para qualquer canto e lado que eles queiram ir, né? E aí eu acho que o time fica com um meio de campo bom, com uma posse de bola boa. Carbajo, PP e Vila Sante sabem jogar. O Cristaldo bota a bolinha no chão. O Bitelo com um pouco mais de velocidade. Não, mas e daí Cristaldo... tu tira o Vina do time. Sim, o Vina hoje, para mim, não joga no time do Grêmio. Entre esses, estando todos os... Isso. Agora, uma coisa que tem se percebido... Mas isso é impossível. Sempre. Uma coisa que tem se percebido é que tanto o Vina como o Cristaldo, eles cansam na metade do segundo tempo. Tanto é que, seguidamente, eles são substituídos. Não, eles são substituídos. E realmente, o Vina, ultimamente, ele não vem tendo aquele futebol... Vino, né? Ele não tem vino. Aquele futebol que ele já vinha apresentando. Eu acho que, de repente, poderia ser uma alternativa para o Renato. Justamente isso aí que o André falou. Se o Vina continuar não tão bem como vinha antes, fazer isso mesmo, colocar o Carbajo de repente e o Vila Sante ali no meio de campo. O PP um pouco mais avançado. Como meia. Como meia, mais avançado. PP... Jogando pro Cristaldo, Bitelo e Soares. Seria uma alternativa, mas daí para isso precisa ter o Vila Sante fora, tem que ter todo mundo, né? do departamento médico. Fora do departamento médico. E o Carbajo também. Agora, fora isso, eu ainda acho que o Carbajo e o PP são titulares do Grêmio. O Carbajo, ele consegue também desarmar. Ele defende, jogando como segundo volante, ele desarma e ele tem uma vantagem, um bom passe. É a mesma coisa que o PP. O PP não tem velocidade, mas ele tem um bom passe. Ele consegue fazer com que essa bola saia com mais velocidade do meio de campo, não porque ele corre, mas pelo passe que ele tem. Então ele consegue fazer essa bola flutuar do meio de campo para o ataque. É um bom passe de 15 coisa metros. Que agora o Grêmio não tem, exato. Coisa que agora o Grêmio não tem tido, justamente pela falta dele. Mas eu ainda considero que o Grêmio não tem banco. É pobre. Para mim é uma questão de... Do Contuzinho, o Vila Sante, o resto... De lesão. Olha, não, mas até mesmo esses caras aí que estão lesionados, me apresentam um aí que faria diferença contra o Cruzeiro. Mas é que a maioria é titular. Fora o Vila Sante. Fora o Vila Sante, quais desses outros lesionados que poderiam fazer uma diferença diante do Cruzeiro? O PP? Não, eu digo fora dos titulares. Fora PP, Vila Sante e Carbajo. É que daí desse reduto que tá de titular hoje, com a volta dos titulares, eles são banco. Mas só o Vila Sante vai ser banco. E o Zinho. Eu acho que para mim, Vila Sante e Zinho ainda são reservas bons. Mas o Natan vira reserva. O Natan, esses três são reservas bons. Só. O Ferreira também, né?
O Ferreira não se sabe quando Não, volta. Ferreira, Quando Agora- ele voltasse seria. Agora- Seríamos 4 reservas bons. O resto não tem capacidade de mudar um jogo. Há 3 anos, se nós analisarmos, antes do Grêmio... 19h45, pessoal. Há 3 anos, só uma coisinha ainda do Grêmio. Tinha um menino canhotinho chamado Darlan. Que tá na reserva, não tá? Está na reserva do Grêmio. Ele foi emprestado para o Juventude. Eu acho que ali foi um erro. Esse menino deveria de ter ficado no Grêmio e ter jogado a segunda divisão para pegar cancha. Ele caiu com o Grêmio para a segunda. Ele foi emprestado para o Juventude. Caiu com o Juventude, sabe? Ele não criou hoje corpo em nenhuma equipe. E ele, quando estava surgindo, há 3 anos atrás, ele jogava muita bola. Ele tinha o legítimo jogo junto Ele era com quase o da mesma Maicon. safra do Arthur, né? Ele a tinha mu- até um futebol muito parecido, dadas as diferenças, evidentemente. Mas Sim. ele tinha um futebol muito parecido com É um o Arthur. refino de passe, né? Isso aí. Que é o que o Maicon fazia com essa gurizada. Ele fazia eles jogar, e jogavam fácil. Darlan jogava fácil, o Arthur jogava fácil. Então era muito fácil jogar com o Maicon. Só que assim, ó, esse é um menino que desapareceu. Esses dias ele até entrou, ou saiu jogando de titular num jogo, mas ele não conseguiu jogar. É, verdade. É porque ele não tem Perdeu, vontade, acho, né? parece que ele perdeu embocadura, né? De atuar no time do Grêmio. Mesma Ele- coisa que goleiro quando fica muito tempo fora. Quando volta... Ele parece não- que ele tá meio perdido dentro Perde de a confiança. campo, perde a confiança, não consegue daí fazer aquilo que ele conseguia antes. E quem tá perdendo a confiança parece que é o nosso amigo Juventude, que já o perdeu Juventude- 2 Ah. na Série B. E olha, não foram 2... foram 2 barbadas, vamos dizer assim, né? Tomara que não aconteça, né? Mas faz trazer a lembrança o nosso Grêmio do ano retrasado, quando caiu. Estávamos eu e o mestre Eloir Clavé aqui na quarta-feira passada em Caxias Vamos fazer do Sul. um tour em Caxias. Fazer um tour em Caxias do Sul. Estivemos lá na frente do E do estivemos estádio no do Alfredo Juventude. Jaconi, lá em frente ao Alfredo Jaconi. E essa foi um negócio que me veio hoje, assim, deixa eu ver como é que tá o Juventude, né? Se ganhou no final de semana. Jogo contra o Novo Horizontino, segundo jogo aí, e perdeu de 1-0 fora de casa. E agora pega o Vila Nova fora de casa de Esse novo. Vila Nova é enjoado lá, hein? Exatamente, o primeiro jogo aqui no Alfredo Jaconi, né, na primeira rodada, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que não é lá grande time, e perdeu também, né? Pois é. Poderia pelo menos ter Olha, o segurado o Juventude, empate. se É não o tomar cuidado. Botafogo de São Paulo, né? O Ribeirão Preto. Tá com 6 pontos essa equipe, né? Pois é, tem São- surpreendido. Aqui na classificatória, Guarani, né? Sim. Vitória, Criciúma e Botafogo. Os quatro 4 primeiros times, aí. são os 4 primeiros, estão invictos. Aí depois a gente desce aqui para... Não, aí tem as ripas de pontuação, né? Aí tem aqui, ó, Ceará, ABC, tô falando do 19º, Ponte Preta, em 17º lugar, Juventude, hoje caindo 4, o Juventude começa com aquele pezinho Lá Pezinho lá na na rebaixamento. Série zona do- C já, né? Então precisa acordar urgente, apesar de que assim, ó, CRB e o Sport Recife também tem 0 pontos. Então nós estamos com 4 times na segunda divisão que não perderam nenhuma ainda e estamos com 6 times que não ganharam nenhuma partida. Nem somaram pontos, Sim. né? 4 são 100% e 6 times 0%. 0%. Incluindo Juventude, né? Incluindo A o gente, Perdeu as Juventude. duas primeiras. a gente tá falando disso porque no Gauchão o Juventude, que é um time de Série B, não foi bem, né? Não. Porque quando a gente fala assim, é o Gauchão e tal, mas a gente tem aquela expectativa que os times do Gauchão vão de acordo com as suas séries em que estão inseridos, né? Então, normalmente nós esperamos uma Até- final de Inter e Grêmio
E logo ali na semifinal seria então Juventude e Ipiranga, porque são as equipes que estão ali. E olha, o Juventude perigou, né? Está correndo alguns riscos aí, se ele não der uma mudada, uma melhorada, porque é aquela questão, de repente tu começa a demorar a sair aí da proximidade da zona do rebaixamento. E as rodadas vão passando, e tu não sai dali, e vão passando. Quando tu vê, tá no final do campeonato e tu não saiu ali daquela zona ali, próximo do rebaixamento. Agora são 36, 35, quando vê falta 5. Não, mas eu citei, né? Lembramos o nosso glorioso Grêmio, aí o ano retrasado. Caiu praticamente no início do campeonato, na zona do rebaixamento, e não conseguiu sair. Então, por isso que não é difícil. Às vezes aquela questão, não, tá no início do campeonato, tem muitas rodadas pela frente. Olha o Grêmio que aconteceu, né? Mas o Grêmio, em alguns anos, cometeu uns equívocos assim, tudo bem, tinha Libertadores ou Copa do Brasil, o foco estava muito errado naquele ano. Porque o Grêmio fez jogos em casa que perdeu para times que é aquela história que nós estamos falando do domingo. Se o Grêmio quer algum objetivo nesse campeonato brasileiro, que o Renato falou que esse ano o foco seria o brasileiro, domingo é um jogo inegociável de 3 pontos. Né? Não dá para trocar pontos com os times assim que a gente considera, entre aspas, fáceis de seriam ganhar. Inferiores, né? Tem que trocar ponto com Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Nisso o Inter já fez o dever de casa, já ganhou do Flamengo em casa, né? Exatamente. Agora vai enfrentar a outra equipe que é o Goiás. Mas essa rodada aí não estava fácil, essa última rodada do Brasileirão, aí, a segunda rodada. Estava bem complicado, inclusive, para escalar no Cartola, consegui fazer 67 pontos, aí quase 68 pontos. E olha, foi difícil, foi colocando ali os jogadores do Fortaleza. Eu ia escalar uma zaga do Corinthians e muita gente se ferrou escalando a zaga do Corinthians. Eu queria falar nesse assunto e agora eu lembrei. Fortaleza e Fluminense, né? Fortaleza e Fluminense. Eu falei errado antes. Fortaleza lá no Ceará o jogo. No Castelão. No Castelão. Então, esse é o jogo, porque o Fortaleza também está vindo ele acho que está com 4 pontos, né? Sim. Ele está lá em cima, se não me engano, o Fortaleza está em terceiro ou quarto na classificação do Brasileirão. Empatou e ganhou, né? Fortaleza está em terceiro, 4 pontos. Então aí. Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Mas Inter. o que eu quero citar ali é que o confronto é Fluminense e Fortaleza. É o primeiro contra o terceiro. Então, dá pra passar a rodada? Vamos passar a rodada? Pode ser. Depois a gente coloca aí a rodada da Champions League. Na semana que vem a gente já vai pegar o barco andando, né? É isso. Tu tinha falado, o Andrezinho informou aqui a gente que semana que vem a gente já vai estar pegando o barco andando dentro da semifinal. Então vamos trazer a terceira rodada aí do Brasileirão. Vai acontecer, começa no sábado às 16h30 no Couto Pereira, Coritiba e São Paulo. Também às 16h30, Fortaleza e Fluminense. Um baita jogo. No sábado às 18h30 também tem Palmeiras Clássico e paulista, Corinthians. Hein? Palmeiras, se bem que o Corinthians está numa... Eu acredito que o Palmeiras vai patrolar o Corinthians. Só um parênteses muito rapidinho, porque de repente não deu tempo. O Corinthians tem uma dívida de 920 milhões de reais. Isso mostra... Quase um bi Quase de dívida. Isso mostra aí o reflexo contra o no Goiás. No campo, né? E também o reflexo no campo. Porque o Corinthians não conseguiu fazer se vender todos os jogadores, paga a dívida, será? Não sei. Que dívida, sábado, 18h30 fazer também. Um empréstimo aí com o André. Vila Belmiro, Santos e América Mineiro. Vai pro Rei do Arroz aí, porque o Rei das Tintas não tem tanto, não. É o Rei das Tintas. É o Rei do Arroz, é o fino, como é que é o nome a marca? Tem Trago Fino? Não é Trago Fino, Prato Fino. Prato Fino, que é um dos patrocinadores do Grêmio aí que trouxe o Soares. Exatamente. Também às 18h30 no sábado, Trago então. Fino. Santos e América Mineiro na Vila Belmiro. Também no Nabi Abicharitz, o vulgo
estádio do Bragantino, né? O novo estádio do Bragantino. Bragantino Como é o nome? e Cruzeiro é Nabi Abi Chedi, por causa do patrocinador, né? É. Aí, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Também no sábado, o último jogo do sábado, às 21 horas. Isso é um baita jogo, ó. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? A disputa dos Atléticos. No Maracanã, às 16 horas. Esse sim é o clássico, Também, talvez, da rodada baita pela posição onde estão. Flamengo e Botafogo. Domingo às 18h30, o jogo aí da dupla Grenal. Internacional e Goiás no Beira-Rio e na Arena Pantanal, Cuiabá e Grêmio. Sugestão do programa, tá? Vai. O pai Clavé tá encarregado essa semana de olhar Inter E Goiás. e Goiás. Pá. E vai ser bom o jogo, né? Não, vai ser bom sim. Ou vai ser bom porque vai ser uma peleia braba ali, de repente, de gauchão, ou vai ser uma mornice Fica do caramba. trocando de canal ali, isso pelo horário deve ser jogos A tua do TV Premier. a tua TV não bota os dois jogos numa... Bah, não Picture cheguei, in picture. não cheguei Picture in picture. nesse nível ainda. Não. Mas dá pra ficar ali, bota num canal e no outro, que os dois vão ser do Ou Premier. não, né? Coloca ali no... 5 minutinhos pra cada jogo. Exatamente. E às 20 horas, na segunda-feira, o jogo... O jogo da Série B, né? Vasco e Bahia no São Januário. Isso aí vai ser esta terceira rodada aí do Brasileirão Série A. E pela Copa do Brasil, então, amanhã, né? Já posso passar aqui. Vai lá, vamos lá na Copa do Brasil amanhã. Rapidão aí, Copa do Isso. Brasil. Amanhã teremos aí Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro às 19 horas e 30 minutos no Bento Freitas. E também no mesmo horário, só que na quinta-feira, Botafogo e Ipiranga no Engenhão. Essa tá quase uma cobra morta. Uma né? morte anunciada. Exatamente. Na quinta-feira, quinta? às 21h30, Grêmio e ABC na Arena do Grêmio. E também no Beira-Rio, no Beira-Rio não, no Rei Pelé, às 20 horas, CSA e Bom, esse aí Internacional. dá pra olhar os dois aí quase, Esse, né? 20, esse 21 do e Inter 30. dá pra assistir, hein? Falando Pode em- engrossar com o caldo. O Eloir, que sabe sempre bastante dessas coisas, eu vi em algum lugar escrito que os bancos estão cobrando 200 e tantos milhões do Grêmio referente ao estádio. É o estádio. É uma dívida, esse valor é real. Mas é uma dívida que, na verdade, esta dívida não pertence ao Grêmio, porque a Arena pertence ainda à OAS. A OAS que fez esses empréstimos bancários por ocasião da construção do estádio. Mas da se Arena. o Grêmio liquidasse esses 260 milhões, o estádio ficaria para o Grêmio. E como é que fica lá a parte do Olímpico lá? Como é que é essa história? Porque ali, quando houve aquela negociação, a OAS se encarregou em construir a arena e assumiu todo o custo da construção da arena. Inclusive, estes empréstimos bancários são da OAS, não do Grêmio. E o Grêmio deu em contrapartida o Estádio Olímpico, que a OAS construiria ali prédios, alguma coisa para mais tarde usar no mercado como faturamento. Acontece que esse acordo ele tem uma vigência de 20 anos. Agora já fechou mais ou menos 10 anos. Ou seja, nos próximos 9 ou 10 anos, automaticamente a Arena volta para o Grêmio. Esse foi o acordo. A OAS teria então 20 anos a partir da construção para explorar mercadologicamente o antigo Olímpico e a Arena. Tanto é que ali na Arena a OAS construiu aqueles prédios ali de apartamentos que ela construiu, vendeu e deve ter tido um faturamento ali. E ela teria 20 anos para administrar a Arena. Após esses 20 anos, automaticamente a Arena passa para o Grêmio. Por isso que o Grêmio desistiu de comprar a Arena. Porque agora, se tu pensar bem, olha, Falta 9 anos. 9 anos, isso aí passa rápido. Daqui a pouco a Arena é do Grêmio, sem esta dívida aí, porque daí esta dívida fica com a OAS. A OAS que fez esta dívida junto a bancos. Então, por isso que para o Grêmio agora o bom negócio é deixar passar o tempo. Daqui a 9 anos a Arena do Grêmio não fica sem nenhuma dívida e deu.
Né? Isso aí. Até nem vale a pena comprar agora. Um abraço aí Nossa, a todos que nos acompanharam. Rapidamente, um abraço para o meu amigo Silvio Reinheimer e a sua esposa Glaci, lá no interior da Linha Nova. Olha aí. Sempre estão nos ouvindo. Um grande no abraço. nosso programa. Um abração para o amigo. A gente fica feliz aqui com a audiência sempre presente. Guten Morgen, wie geht's? É, isso aí. Mas isso Silvio. é para amanhã, de manhã, Guten Morgen, wie geht's? Não, mas é justamente isso. Eu estou desejando para ele uma boa quarta-feira. Ah, bom. Isso aí, pessoal, vamos finalizando. Lembrei agora que o Andrezinho, que a UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, é só na outra semana. Então vai demorar Então mais vai demorar. tempo para o Ancelotti responder Exatamente, para o vai nosso demorar. glorioso CBF. Até a semana que vem nós temos Libertadores novamente, né? A gente vai falar de Libertadores na semana que vem, Copa do Brasil e a terceira rodada aí do Brasileirão. A todos uma boa noite, a gente se encontra na terça-feira que vem. Tchau, tchau.